A seguir, IIGD Irajá. O salmista disse: os meus pés quase escorregaram, quase escorregaram. Ele reconheceu que ele estava à beira, talvez de um abismo, de uma ladeira escorregadia. Vai dizer: olha, eu estive à beira da queda, quase que os meus pés escorregaram. Tem gente escorregando, irmãos, para o mundo e não percebe. Passa tantas horas vendo televisão, ou passa tantas horas na internet. Passa tempo. Tem gente que ainda está com esse hábito, irmãos, de madrugada na internet. Vai lá para ver o Face, não sei quantos amigos. Gente, meu irmão, amigo é Jesus, meu irmão. Jesus é teu amigo. E Jesus fica de lado, irmão. Jesus fica de lado. Ele é que tem para te dar, meu irmão. Sem os cuidados dele, o ser humano é nada. Quando uma situação de perigo se apresenta, quem pode fazer alguma coisa por alguém, meu irmão? Desperta, igreja. Irmãos, o bom entendimento te põe embaixo do esconderijo do Altíssimo. Você está em plena rua, mas está escondidinho nos braços de Deus. Você está sob a cobertura dele. Por quê? Porque ele está no teu coração e na tua vida, meu irmão. Igreja, desperta. Aí vem o versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Meu irmão, nunca caia numa loucura dessa. Nunca caia numa loucura dessas loucuras que andam por aí. Não caia. De achar que o pecador tem um vidão porque ele não se santifica, não paga o preço da vigilância, porque ele não tem que pagar horas de oração, tempo de oração, passar, porque ele não tem que entregar dízimo, entregar oferta, porque ele não tem compromissos espirituais. Ele não tem Deus, ele não tem salvação, ele não tem Jesus. Eu tinha inveja dos soberbos. Eu olhava a prosperidade dos ímpios. Fiz um trabalho aqui agora recente, aqui nesse prédio. Fiz um trabalho recente, como fiz ali no 699, de 7 semanas, fiz aqui de 5. 5 semanas, e eu disse: irmãos, os irmãos vão ter o momento de ver o quanto a inveja prejudica o ser humano. Pode ser cristão, pode ser evangélico, se não tiver entendimento, porque o entendimento te faz despertar. O entendimento te dá discernimento. Você percebe, faz a oração certa. Fala a palavra no momento certo. Usa a autoridade, usa o poder. Enfim, você resolve. E a inveja não toca na tua vida. Ela tenta, é coisa séria, irmãos. Vou mostrar para vocês. Não mexe na Bíblia. Aí pedi que cada membro convidasse pelo menos 2 pessoas. Falei: convida o seu colega de trabalho que está passando luta e convida o seu vizinho cuja vida não vai para frente. Aquela pessoa que a obra parou e não consegue botar um tijolo. Aquele outro que você sabe que está desempregado há meses ou anos. Vai lá, chama essa pessoa. O que aconteceu? O que aconteceu? Vocês já viram tantos demônios manifestados ao mesmo tempo? Já viram? Tanto desespero de Satanás? Por quê? Porque tinha que sair. Pessoas que nunca botaram o pé numa igreja. E pessoas que são membros da igreja. Que isso, pastora? O que Deus diz? Encha-se do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. A pessoa não tem tempo. Para você se encher do Espírito Santo, você vai no posto de combustível, ou gasolina, ou álcool, ou gás, você tem que dar um tempo lá. Tem ou não tem? Você tem que sair da estrada, joga lá, entra lá no posto, no território do posto e gasta um tempo. Enche o tanque, ou enche lá, né, o botijão lá do gás, o negócio lá, o balão do gás. Depois você paga, aí você sai, né? Você senta à sua mesa, você come,
enche o seu estômago, os seus intestinos vão trabalhando, seu organismo vai trabalhando, aí você está revigorado. Ufa, que fome! Como é que eu estava? Estava até fraco. Agora vamos nós, mais umas horas de caminhada. Mas as pessoas vão enfraquecendo e não percebem. Tem gente que é muito criança, irmão. Ah, não, eu gosto de visitar a igreja, porque eu gosto muito de pregação, de novidade. Acorda, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Você vai encontrar a mesma palavra. Só que o Espírito Santo vai te abrir o entendimento e vai alargando os teus horizontes no conhecimento. E aí sim você vai ampliando a sua vida. O salmista disse, quase que os meus pés escorregaram. Quase. Mas e aí? Porque não há apertos, versículo 4. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Olha a mentira aqui. O diabo mentiu para ele. Satanás mentiu. Olha só, tá vendo teu vizinho? Você tá vendo? Olha lá, tá no bem bom. Olha lá, carros novos. Sai de férias aí, vai lá pro Caribe. Tá, volta e meia tá em Fernando de Noronha. Olha o vidão que ele leva. Olha só, que vidão maravilhoso. Olha. Caramba, não para pensar. Não para refletir. Se Jesus voltar naquele momento, voltar agora, para onde esse sujeito vai? Mas não consegue pensar. Não pensa que essa pessoa está nas garras de Satanás 24 horas, iludida. Deus não é contra riquezas, irmãos. Deus não é contra, a terra é dele. Tudo é dele. Dele, por ele, para ele. Essa é a questão. A questão é que o pecador não enriquece para Deus, ele enriquece para si. E o cristão não. Deus o enriquece para a sua glória. Para dizer, esse é meu filho. Esse é meu filho. Por isso que ele disse, Deus é bom para com Israel, mas para com os limpos de coração. Você sabe o estado de tal sujeito? O coração dele, a carne dele, a vida dele. Então não entra nesse campo. Cuidado onde você põe seus olhos. Meu irmão, cuidado. Eu te repito, nunca ouvi um cristão ou uma mulher cristã que tenha vindo pedir ajuda ou por um atendimento que tenha dito, eu te sentia inveja. Nunca. Mas o cristão bota os olhos na vida do outro. Põe o coração na vida do outro. E aí, diz aqui versículo 5, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Erguem a sua boca contra os céus. E a sua boca, ou seja, falam de tudo que acontece na terra. São pessoas tão secularizadas que sabem tudo que está acontecendo no mundo inteiro. É noticiário de manhã, é noticiário de noite. Trabalho o dia todo. Como é que aconteceu? Já vão lá, puxar na internet. Ih, rapaz, eu não sabia. Foi preso também, meu Deus. Tá vendo? Eu falei. Sabe tudo que acontece no planeta. Versículo 10. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espreme. E dizem, versículo 11. Como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Olha o engano desse salmista. Versículo 12. Eis que estes são ímpios. O ímpio não é propriamente o pecador que não conhece a Deus, irmão. Vamos entender a diferença. O pecador, chamado na Bíblia, é aquele que não conhece a Cristo. Ele não conhece a Deus. O ímpio é aquele que vive na impiedade. Ele pode ser um religioso, mas vive na impiedade. Ou seja, ele vive igualzinho o pecador vive. Tá, e aí? Todavia, versículo 12. Estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança. Olha o engano. Onde a segurança, meu irmão? No esconderijo do Altíssimo. Onde há segurança? Vamos falar um pouquinho disso. Meu pai, Rio de Janeiro.
O inferno pode estar na tua frente e não pode tocar um fio de cabelo teu. Forte, né? Que isso, pastora? Não é bem assim? Então você não saiu. Eu fiz aqui no culto das 7. A pessoa está no mundo. Ela está no mundo, ó. Aí ela se converte. Passa pela porta da salvação, que é Jesus. Vai aprendendo a palavra e vai entendendo e vai deixando os pecados para trás, os erros para trás, e vai se aproximando mais e mais de Deus. Mais e mais da luz. Mais entendimento, mais luz do Espírito Santo. Jesus, eu sou a luz do mundo. Mais entendimento, mais e mais. E vai. E aí chega um ponto de diz assim, já entendi. Se sente seguro. Por quê? Porque habita no esconderijo, porque entendeu. O salmista, ele está olhando a vida do pecador com tanta inveja, com tanta revolta contra Deus, com certeza, que ele está dizendo, tá vendo? Segurança tem eles. Segurança tem. Irmãos, que loucura. Que loucura esse salmista cometeu, meu irmão. A vida do pecador, meu irmão. O apóstolo Pedro diz que é um vento que passa e não volta. Diz que o ser humano é como a flor de uma planta. Seca-se a flor, seca a planta, pum, a flor caiu. Acabou, já foi. Que isso? Mas Jesus permanece para sempre, meu irmão. Quem é de Jesus permanece para sempre. Que loucura esse salmista cometeu. Versículo 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Olha, você viu? Aqui ele está fazendo o relato do invejoso. Quando ele começou, ele já escreve esse salmo para dizer assim, eu estava nesse estado. Eu acordei, mas eu estava nesse estado. Então vou te contar o que se passou comigo. Aí ele vai relatando isso ao longo do salmo. Você vê que ele começa dizendo, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Agora aqui ele está dizendo, eu purifiquei meu coração à toa. Ele está falando do tempo da inveja, do tempo do desvio, do tempo do esfriamento, do tempo da religiosidade. Então ele diz, olha, em vão tenho purificado o meu coração. Desde quando alguém purifica o coração em vão, irmãos? Jesus no Sermão da Montanha diz, bem-aventurados são os limpos, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Na carta aos Hebreus, o Espírito Santo diz que nenhuma raiz de amargura deve brotar. Por quê? Por que ele diz isso? Vamos lá. Quem lembra? Tendo cuidado de nenhuma, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, igreja. Eu não vou ver Deus se meu coração estiver sujo, se o corpo estiver em pecado, pior ainda, está tudo sujo. Sem santificação, ninguém. Tem que santificar, separar, meu irmão. Você tem que manter seu coração guardadinho. Sem raiva, sem ira, sem ódio, sem mágoa, sem inveja. Sem amargura. Mas e aí? Aí ele está tão invejoso, ele está tão no natural, que ele diz assim, eu tenho purificado em vão meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Está vendo, irmãos? Ah, irmãos, tem gente só misericórdia de Deus. Ah, todo mundo faz. Você já ouviu essa linguagem? Todo mundo faz. Mas você não é todo mundo, você é de Jesus. Diga para o seu irmão, você é de Jesus. Irmãos, o cristão, ele anda na contramão, irmãos. Que isso, pastora? Da vida. Na contramão do pecado. O pecado está correndo assim, ó. O pecado está correndo assim. E você está correndo assim, ó. É coisa séria, irmão. Meu irmão, é coisa séria, é coisa linda. Prosperidade vem da mão de Deus, irmãos. Prosperidade é dom de Deus, irmão. Cristão não corre atrás. A bênção corre atrás do cristão. Que isso, pastora? Está na Bíblia, irmãos. A bênção vem e te alcança. Cristão não corre atrás de prosperidade. Claro que não é para cruzar os braços, deitar numa rede, Deus manda do céu. Não é isso, meu irmão. Estou dizendo que você não tem que fazer o que o mundo faz. E manda 1000 currículos, e manda 500, e manda 5, e manda 10. Não, meu irmão. Você determina a sua bênção. Você toma posse da sua bênção.
Você recebe pela palavra. Você recebe do Espírito de Deus. Você ora e Deus te ouve. E aí? Mas vamos encerrar essa parte para a gente fazer o desfecho, que a hora está avançada. Mas é muito lindo isso aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque ele vai acordar. Sabe onde ele vai acordar? Você vai ver agora. Nós vamos até o 17. Olha só. Versículo de 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, também falaria assim, eu ofenderia a geração dos teus filhos. Versículo 16 e 17. O foco está aqui. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus. Deus olhou o salmista. Deus olhou o salmista e falou: filhão, tá distraído à vontade, né? Que coração, hein? Tá aí com os olhos na vida do vizinho. Tá com os olhos na vida das cadeiras, né? Dos poderosos. Tá certo. Vem cá comigo. Deus pegou o salmista e levou dentro do templo. Dentro do templo. O que eu digo? Em casa você lê o que você quer. Na igreja você escuta o que precisa. Deus levou o salmista dentro do templo. Aí, quando ele chega lá, o que está acontecendo? Qual é a pregação? Céu e inferno. Céu e inferno. Vamos lá. Os limpos de coração verão a Deus. Então tem que limpar meu coração. Os que sujam as suas mãos não podem nem levantar as mãos para o céu, porque tem que levantá-las santas, sem ira nem contenda. Tem que estar limpinha. Roubadores não entram no reino do céu. Caramba, eu achei que eu estava fazendo vantagem entregando meu dízimo. Vou ver meu vizinho, não dá. Está lá com carrão, meu Deus. Aí Deus encerra o assunto e diz: pois é, então todos irão para o lago de fogo e enxofre, a não ser os que estão com o nome no livro da vida. Ai, que bom que eu estou, Senhor, eu estou aqui. Que se santificam, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ai, meu Deus, eu estava cheio de inveja. Acordou. É isso mesmo. Nós temos que estar ouvindo a palavra no culto, irmãos. Nós temos que estar ouvindo a palavra na igreja, irmãos. Em casa, nós não temos que ficar escolhendo, nós temos que pedir a Deus: Senhor, fala comigo, me ilumina o entendimento, não deixa eu cair, não deixa eu escorregar. Por quê? Agora você vai entender por quê. Não adianta correr atrás. O pecador está aí, irmãos. Parece que sobe. Não tem salvação eterna se não for pregado e ele aceitar Jesus. Não tem segurança. Por que não tem segurança? Só tem aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que encarece a presença de Deus. E aí, meu irmão? Prosperidade? Ele vai levar o carro dele para a eternidade? Você já viu um cortejo fúnebre arrastando uma fazendinha? Arrastando o carro? Um baú de joias? Nada? Nada? Nada, irmãos. Então para, reflete e vai em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Lê comigo. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, quanto ao homem a quem Deus deu. Meu irmão, se Deus dá, é porque Ele quer dar. E Ele dá a quem Ele quer. Pronto, você entendeu? O dom da prosperidade, Deus dá. Alegre o coração de Deus. Agrade a Deus. Faz o que Jesus fez. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade daquele que me enviou. A quem Deus deu, Ele dá. Ele dá. Agora, Ele não dá só a riqueza e a prosperidade. Ele dá poder para desfrutar. Essa é a melhor. Tá assim de gente que tem riqueza e não tem poder de desfrutar. Não pode nem comer o que gosta. Não posso comer isso. Ah, isso me faz mal.
Você está de férias, vai para onde? Eu pensei lá, para o país tal, mas aquela cidade tem um ar muito seco, sou cheio de alergia. É difícil, eu volto doente quando eu vou para lá. E o cristão está com inveja. Tá bom. E aí ele parte. Bate as famosas botas e vai para a eternidade. E aí? Aí os filhos ficam brigando pelos bens. A família fica se engalfinhando. Aí fica lá, né? Fica lá aquele processo do monte sucessório, anos a fios, tá lá. E aí? Não desenrola. E fica aquele inventário que não abre, que não termina nunca. Né? Ele abre, mas não termina, e não vai. E fica aquela brigalhada. Enfim, meu irmão, como é bom ter Jesus. Como é bom ter Jesus. É bênção do começo ao fim. Sabe o que o cristão deve buscar? Ele deve buscar, não é diretamente a riqueza. Ele deve buscar o quê? Encontrar o coração de Deus, para dizer: Senhor, eu quero o teu coração. Porque se ele alcançar o coração de Deus, meu irmão, ele alcançou tudo. Diga graças a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.